Meu nome é Alexandre e eu vou apresentar sobre cromatografia gasosa. Uma curiosidade é que a palavra cromatografia ela se origina de duas palavras gregas, croma e grafia, onde croma significa cor e grafia significa escrever, sendo cromatografia o ato de escrever com cor. Basicamente, a cromatografia é uma técnica de separação de misturas, onde o princípio fundamental é a existência de uma fase móvel e uma fase estacionária. Falando um pouco sobre a cromatografia líquida, a fase estacionária seria um sólido absorvente e a fase móvel seria um líquido. A amostra seria injetada na fase estacionária e, conforme as interações moleculares dela com a fase estacionária e a fase móvel, os componentes dessa amostra seriam separados conforme essas interações, sendo os que têm a pior interação com a fase estacionária os que mais seriam arrastados e os que têm melhor interação com a fase estacionária seriam os que seriam mais retidos, que demorariam mais para passar pela coluna. Esse ato de arraste ele é chamado de eluição. E no caso da cromatografia gasosa ocorre de forma semelhante, porém a fase móvel é necessariamente um gás inerte e a fase estacionária pode ser tanto um sólido quanto um líquido também inerte. O motivo deles serem inertes é para não interferir na análise, né, no caso de reagir com os componentes da amostra. Além do princípio das interações moleculares, o que mais importa no caso da cromatografia gasosa, para que ocorra a separação, é a volatilidade desse componente, sendo que quanto mais volátil ele for, mais rápido ele será arrastado pela coluna, mais rápido ele vai chegar no detector e assim é possível determinar se ele for acoplado a um espectro, é possível determinar qual é esse componente e separar os componentes da amostra também. Falando um pouco sobre história, a cromatografia gasosa foi inventada em 1952 por Martin e Cinch, onde eles receberam o prêmio Nobel pela invenção dela. Falando sobre a fase móvel, ela é necessariamente um gás inerte e puro. Ele tem a função de transportar os componentes da amostra pela coluna até o detector. E os gases que são mais utilizados são o nitrogênio, o hélio, o hidrogênio e o argônio. O nitrogênio ele acaba sendo a opção mais custo-benefício, uma vez que por mais que o desempenho dele não seja tão bom, ele é extremamente barato. No caso do hélio, ele seria a melhor opção, porém, especialmente em injeções de gás mais rápido, né, em maiores quantidades de gás, porém ele é muito caro. E o hidrogênio ele é uma opção tão boa, um pouco pior, mas comparativamente tão boa quanto o hélio, porém tem o perigo dele ser inflamável, sendo necessária a tomada de medidas de segurança mais consistentes para poder ter um cilindro de hidrogênio para utilizar na cromatografia. E o argônio ele é uma alternativa para o hélio também, porém não é tão bom quanto ele, apesar de ser competente na questão de ser inerte. Da fase estacionária, ela é responsável por reter os componentes que são menos voláteis e que têm interações moleculares melhores com ela. E ela pode ser tanto um sólido, que é a GSC, quanto um líquido inerte. Um exemplo de fase estacionária que se destaca, né, uma fase estacionária sólida, é a utilização dos polietilenglicóis, né, da família do carboax. Esse aqui é um exemplo de um esquema de como funciona a cromatografia gasosa. Basicamente, o gás da fase móvel está presente num cilindro de alta pressão, então ele é injetado no sistema e a amostra ela é adicionada através do injetor, que necessariamente ele tem que estar numa temperatura de ebulição, numa temperatura maior do que a temperatura de ebulição dos componentes da amostra, para que os componentes sejam vaporizados. Ele tem a função, né, de injetar a amostra no cromatógrafo, né, na coluna. E aí, junto com o gás de arraste, esses componentes eles vão sendo eluídos, né, conforme a volatilidade deles. Aí o gás vai arrastando eles até o detector e geralmente esse detector ele é acoplado a um espectro que produz um cromatograma como o demonstrado do lado do esquema do lado do esquema.
Sobre as vantagens da cromatografia gasosa. É, ela é muito sensível, ou seja, ela consegue detectar as impurezas muito bem presentes na amostra e também os componentes que normalmente seriam presentes nela. É uma velocidade de detecção muito rápida por conta da utilização desse arraste gasoso. Separam eficientemente e é bem versátil, apesar de perdão. Basicamente, a versatilidade vem da gama de detectores que podem ser utilizados para identificar os componentes da amostra. As desvantagens são a necessidade do preparo da amostra, né? E ela só pode ser utilizada em analitos que têm componentes voláteis, além do alto custo e também a utilização de gás em alta pressão, que é perigoso. Enfim, é isso. Muito obrigado pela atenção.